Cara, dá pra fazer numa boa, especialmente porque tu vai zerar imposto de carne, zerar imposto de cesta básica. Cara, isso aí é um absurdo, cobrar imposto sobre comida com a inflação de alimento do jeito que tá. Bom, aí eu concordo É um muito. negócio de doido. As pessoas não estão conseguindo chegar no final do mês, cara. Não chega. E Mas é outra, saudável? Dá pra. e a sacanagem toda, assim, o que está acontecendo no Brasil é muito sério. Ah, Porque assim, você não tem aumento real de salário mínimo. Aí você fala assim, pô, mas tá dando a inflação, não devia fazer grande diferença. Você tá dando a inflação. Só que a inflação de alimentos é muito superior à inflação geral. E o pobre gasta muito mais com alimento do que o rico, proporcionalmente à claro, renda. claro. Resultado, não adianta você subir o salário mínimo pela média da inflação. Você teria que subir, no mínimo, pelo valor do que ele compra, que é alimento, aluguel, as coisas que ele paga. E quando você vê a inflação de aluguel, de alimento, daquilo que o pobre, o gás de cozinha, dos serviços públicos de água, luz, energia elétrica, essas coisas, você vê que o cara, meu, tá perdendo renda. Grande crise do governo Bolsonaro hoje foi essa coisa de economista de planilha. O cara não sabe a realidade do povo. Ele fala, porra, eu tô dando a inflação. O que o cara tá reclamando? Tá reclamando com muita razão. Porque a inflação que você tá dando não é a dele. A dele é do alimento, a dele é o da telefonia, o dele é do gás de cozinha. E quando você mede o salário mínimo pelo que o pobre compra, o salário mínimo tá perdendo poder enorme. E é isso que está machucando o pessoal de 0 a 2 salários mínimos. Aí o Bolsonaro fala, pô, mas eu dei auxílio, cara, por que eu tô perdendo pro Lula? Porque você não sabe fazer conta, Bolsonaro. É isso que eu tenho para dizer, Bolsonaro. Como você não sabe fazer conta, você vai perder pro Lula. Você não sabe como é que é a vida das pessoas, real. Ah, o posto Ipiranga resolve. O posto Ipiranga, cara, tem milhões. O Guedes é um cara riquíssimo. Ele não tem a menor ideia do que, como vive uma família que ganha até 2 salários mínimos. Aí o cara se assusta com a pesquisa. Pô, mas eu torrei um dinheiro louco na campanha para ganhar essa eleição. E o Lula tá na frente. É porque o Lula sabe a realidade do povo. E esse cara não sabe. Não sabe mesmo. Eu tô falando isso assim, na real. Você sabe que uma das propostas que eu botei na minha campanha foi o salário mínimo paulista. Eu sei. Que sempre vai foi... virar 1.500 e pouco, né? 1.580. Sempre foi 20% acima do salário nacional. O Dória, que tem o mesmo problema do muito rico, casa de 4 mil metros quadrados, avião, helicóptero. O cara congelou o salário mínimo. Nem a inflação ele deu. Resultado, o povo que ganha até 2 salários mínimos em São Paulo não consegue fechar o mês. Aí eu falei, vou passar para 1.580. Aí eu tô com 60%, 65% de intenção de voto em quem ganha até 2 salários mínimos. Mas não é demagogia, é o contrário, é a realidade que faz com que as pessoas compreendam isso. Aí veio o Tarcísio e fala, vou vender a Sabesp. Eu falo, cara, em todo lugar que vendeu a companhia de água, aumentou a conta d'água. A começar do Rio de Janeiro, que é o estado dele, aumentou 71% a conta de água, depois da privatização. Aí o cara não sabe, porque agora ele vai pra televisão. Olha, talvez eu não venda. Talvez ele eu me não... falou que talvez não venda. Ah, mas ele falou aqui, porque ele falou lá pra Faria Lima, o cara enche o peito e fala pros banqueiros, eu vou vender. Aí quando ele vê o susto que ele toma nas pesquisas, o cara corre no Flow e fala, olha, tô desesperado. Não funciona assim, cara. Mas, cara, assim, o lance de você... eu acho muito digno e eu sou sempre a favor de reduzir impostos em geral, especialmente em coisas como comida, sabe? Comida, lógico. Eu acho que bom, a gente tem um problema de tributos aqui no Brasil, um sistema de tributos aqui no Brasil que, bom, eu teria que conversar com quem for eleito presidente. Mas, assim, É injusto. eu considero Sistema tributário. exato, assim, pô, eu pagar o mesmo imposto nessa água que o cara lá do Capão Redondo paga é desumano. É isso. Na carne, em tudo mais. No entanto, apesar de eu gostar da ideia de reduzir o imposto e tal, cara, tu deve... com certeza tu pôs na balança, eu queria que tu me explicasse assim, como é que isso não vai abalar as finanças como elas estão hoje e todas as propostas que quer fazer, porque assim, tudo isso custa dinheiro. Assim, aumentar Claro. o salário custa dinheiro e tal. Claro. E de onde sai essa grana?
Não, é o mesmo. Tem que sair do outro lado, entendeu? Você tem que. Qual que é o problema do nosso sistema tributário? Não é difícil entender. Cara, economista é um bicho complicado, porque ele complica o que é simples. Ah. Um pouco para valorizar a profissão, sabe? Tem um truque aí. No Brasil, se cobra muito imposto sobre consumo e pouco imposto sobre renda e patrimônio. Cobra-se errado, inclusive, sobre renda e patrimônio. Exato. Então você cobra muito sobre consumo e pouco sobre renda e patrimônio. Resultado, o pobre paga proporcionalmente mais imposto que o rico. Isso todo mundo sabe há décadas. Todo mundo sabe disso há décadas e não se faz nada para corrigir. Nós, por exemplo, quando eu fui prefeito de São Paulo, eu aumentei o IPTU das casas caras e diminuí o IPTU das casas baratas. Então você não tem uma alíquota única, 1% para todo mundo. Não, o pobre paga meio, o rico paga 1,5. A média dá 1. Mas eles não podem pagar a mesma coisa proporcionalmente, porque não é justo que o Dória, que tem a casa de 4 mil metros quadrados, e um cara que tem a casa de 45 metros quadrados, paguem a mesma alíquota. Isso chama IPTU progressivo. E nós introduzimos em São Paulo. E TBI, que é aquele imposto que você paga na transação, né? Comprei a casa, pago o imposto. Uhum. Eu isentei até um determinado valor. Não paga ITBI. Você quer comprar e vender a casa, é que nem carro. Você compra e vende e não paga imposto de transferência. Bom, Entendeu? isso daí é uma política maneira, pensando no cara que ganha menos, assim, mas ela precisa ser revista de tempo em tempo também, porque o mercado Sim. muda de tempo em tempo, né? Claro, todo ano você tem que ir ajustando e calibrando. Mas tudo na direção de ter um sistema tributário mais justo. O nosso é muito injusto. É um dos mais injustos do mundo, o nosso. Por isso que falam que o Estado no Brasil mais atrapalha do que ajuda na distribuição de renda. Então, o Estado se torna um problema quando ele cobra um imposto errado. Nossa sociedade é super desigual. E o Estado, às vezes, torna ela mais desigual ainda, cobrando errado. Então, você tem que cobrar imposto? Tem. Pô, como é que você vai ter escola pública, SUS, assistência social, aposentadoria? Você tem que cobrar. Mas tem uma arte em cobrar o imposto para você chegar num mínimo de civilidade. E nós estamos longe disso, cara. Nós, efetivamente, nós estávamos reduzindo desigualdade no Brasil, mais pela transferência de benefícios, do tipo universidade para pobre, que não tinha universidade para pobre. O pobre. Do ProUni? O ProUni, o FIES, as cotas nas universidades públicas. Cota na universidade pública é um programa de transferência de renda. A partir do momento que você reserva uma parte das vagas para aluno de escola pública que não tem como pagar, você está fazendo política distributiva. Mas aí a gente precisa desenvolver o mercado para eles também, né? Não adianta a gente ter um monte de gente formada e não ter lugar para eles trabalharem. Você sabe que na minha época de ministro, você pegar as matérias da época, o pessoal falava em apagão de mão de obra. O que isso queria dizer? Que a gente estava produzindo menos engenheiros do que o mercado estava demandando, menos médicos do que o mercado estava demandando. Ou seja, eu dupliquei as vagas nas federais, fizemos o ProUni e nem assim nós saímos de 3 milhões para 8 milhões de universitários e nem assim nós estamos dando conta da demanda. Por quê? Porque a economia estava crescendo 4,1% em média ao ano. Entendeu? O que está acontecendo agora é exatamente o oposto. O Brasil, que estava crescendo 1,5% acima da média mundial, o mundo estava crescendo 2,5%, o Brasil estava crescendo 4,1%, 1,6 ponto percentual acima da média mundial. Agora nós estamos crescendo 50% da média mundial. O mundo está crescendo 2%, caiu por causa da pandemia, por causa da guerra e tal. O Brasil está crescendo 1% em média. Então, está descasando, as coisas estão se descasando. Isso é falta de planejamento, é uma noção equivocada da economia, de achar, não, vamos arrochar o salário que o lucro aumenta e o cara investe mais. Está errado. O cara não faz isso. Quando o lucro dele aumenta, ele só vai investir se o mercado consumidor tiver em expansão. Bom, muita gente só vai investir se valer menos a pena comprar título do Tesouro do que pôr de volta na empresa. E hoje o Banco Central manteve em 13, sei lá quanto, 75 a Selic. Pô, com 13 de Selic, cara, você vai comparar
com o que vai dar 13%, entendeu? Ó, isso era uma outra coisa que, assim, talvez fugindo um pouco do papo sobre o governo de São Paulo, mas que eu queria perguntar pro Lula, e talvez você